Enquanto a Ucrânia recebe o uniforme de inverno da Alemanha, Rússia tem dificuldade para comprar os mesmos equipamentos de outros países. Depois de falar sobre Rússia e Ucrânia, Elon Musk dá a ideia do que poderia solucionar a tensão entre China e Taiwan na Ásia. Bielorrússia junta forças com a Rússia em regiões próximas da Ucrânia e faz ameaças contra a capital Kiev. Luva de Pedreiro anuncia sua participação na maior cerimônia do futebol mundial. E a repercussão dos novos ataques a Zaporizhia. Vamos falar de tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai tocar bastante no assunto guerra por conta do aumento da tensão da situação e realmente do aumento da preocupação e que agora detalhes importantes começam a aparecer a todo momento e a gente vai tentar fazer uma cobertura de todos eles para passar para vocês, assim como foi no início do ano, certo? Hoje eu tô aqui com o meu amigo Digo Blackson, ele que tá por trás das câmeras e que, vai lembrar, ele é apresentador do Espalhável, o Espalhável é o nosso canal de curiosidades. Lá a gente tem somente curiosidade. Você gosta de curiosidade do Planeta Novo? Você vai amar o Espalhável. Então, daqui a pouco, inclusive, eu tava soltando vários vídeos todo dia por lá, porque se aqui em algum momento, por exemplo, tiver mais notícias do que curiosidade, você pode acompanhar os dois. Quer saber o que tá acontecendo por aí? Planeta Novo. Quer se divertir, ver qualquer coisa? Quer saber os 10 maiores ratos do mundo? Vai lá pro Espalhável que vai estar lá. Os ratos mais letais do mundo. Ratos mais letais do mundo. Vai pra lá. Bom, então eu quero saber qual que vai ser a meta de likes pra esse vídeo de hoje. A meta de like hoje eu quero 15.011. 15.011 likes, dá pra bater fácil. Bate aí então em menos de 24 horas, duvido que a galera não bateu. Essa galera é foda. Essa galera é foda. A galera é foda. E na quinta posição a gente vai falar sobre a polêmica dos uniformes de inverno. Os uniformes de inverno, obviamente, tem um valor especial, né? Um valor de importância ainda maior. O uniforme de combate já não é algo comum, não é uma roupa normal, não é uma calça, uma blusa e vão pra guerra, né? Tem toda uma preparação, tem toda uma equipagem que o cara, inclusive, é treinado por muito tempo pra aprender a utilizar tudo que tem por ali, né? Então não é algo que você pode mandar uma costureira qualquer fazer, porque realmente precisa de todo um trabalho. E não é todo mundo que fabrica, inclusive. Tem países específicos que fabricam isso com excelência, como a Alemanha e como a Turquia. A Alemanha foi lá e deu então 100 mil uniformes e 150 tendas com geradores, que são tendas especiais, são tipo uma forma de moradia móvel, né? Uma moradia melhor, uma moradia moderna, e o gasto estimado foi de 11 milhões de euros nessas doações aqui. Vai lembrar que lá no início do ano a gente falava, olha, a Alemanha não se posiciona, a Alemanha não tá falando nada, a Rússia tá lá bombardeando a Ucrânia e a Alemanha não tá falando nada. Por quê? Porque a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, se tornou um ser mudo, entra quieto e sai mudo, né? Por quê? Eles ficaram com a moral lá embaixo, essa é a verdade. E o país sempre teve uma noção de que tinha que demonstrar antes de falar. Demonstrar antes de falar. E se eles têm que demonstrar antes de falar, eles deveriam ficar em paz, já que eles queriam falar em nome da paz, certo? Sempre foi assim. Só que a própria Alemanha, depois de 9 dias de guerra, se eu não me engano, ela apareceu ali falando contra a Rússia e se posicionou. E começou a doar então armamentos ali para a Ucrânia, para poder ajudar também na defesa contra a Rússia. O que foi a primeira atuação da Alemanha em uma guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Então foi algo muito impactante. Vale lembrar que, olha que doideira, a gente teve um acidente nuclear em Fukushima em 2011, que foi no Japão. A Alemanha, temendo que pudesse acontecer algo parecido e ferrar toda a Europa ali, foi lá e fechou a sua usina nuclear. Quem que não fechou? Quem continuou gerando energia nuclear e, inclusive, continuou criando bombas nucleares? A Rússia. Então a Rússia domou a Alemanha por completo. Tanto que o gás que vai para a Alemanha, boa parte dele, é russo. E a Alemanha é o país que estava mais conectado com a Rússia até então. Então tem todo um simbolismo histórico por parte dessa doação feita para a Ucrânia, porque eles estão agora fomentando o maior inimigo militar durante uma guerra da Rússia. Eles estão se posicionando diretamente. Então daqui a pouco a interpretação russa pode ser de que a Alemanha está se envolvendo diretamente na guerra e que a OTAN está participando. E é onde pode rolar a tal da escalada nuclear, certo? Enquanto isso, a Rússia falou, já que eles estão pegando de lá, vamos pegar de cá. A gente quer 300 mil uniformes. A Ucrânia recebeu 100 mil. Eles queriam 3 vezes mais. Então foram falar com a Turquia, que tem esses uniformes, mas a Turquia negou a venda, cara. O que é até estranho, porque a Turquia foi um dos países que lá no início foi falar com a Rússia e ficou ali meio que contra o que estava acontecendo. Por quê? Porque existiam 2 órgãos que lideravam toda essa briga. A OTAN, que é sempre a grande pauta, né? Sim. Que estava avançando para cima da Rússia, que é a aliança dos países do norte e tudo mais. Então os países ganhadores ali do norte, envolvendo Estados Unidos, Canadá, envolvendo ali os países europeus e tudo mais, estão todos nessa aliança. E a OTAN então estava expandindo para a Ucrânia, pegando a Ucrânia como uma nova aliada, mas muito próximo da Rússia. Então a gente tinha a OTAN e tinha a União Europeia. A União Europeia que também ia pegar a Ucrânia e que podia oferecer um suporte
suporte militar em um ataque contra a Ucrânia que fosse feito pela Rússia. A Rússia tinha medo que eles entrassem nesses dois grupos. A União Europeia não tem a Turquia. E a Turquia é um grande país. A Turquia é um país muito importante. E não tem por conta da Alemanha, que sempre foi forte pela antiga presidente que tinha. Hoje já não tem mais a mesma liderança de antes. Também tem isso. A Alemanha está fragilizada politicamente, não tem um grande representante, então por isso até a Rússia identifica que é o momento de atacar, né? Então a Alemanha, ela não quer que a Turquia seja da Europa, porque a Turquia tem mais habitantes do que a Alemanha. E a Alemanha hoje é quem tem mais habitantes e por isso é quem tem mais votos na União Europeia. Então é quem comanda tudo, né? A Turquia seria esse novo player, seria esse novo líder ali. Então a Turquia tem um ranço com a União Europeia, certo? Tem um ranço com esses países aqui da Europa, mas ao mesmo tempo ela tá na aliança da OTAN. Então por isso que ela não vendeu nada para a Rússia, provavelmente porque se ela desse apoio militar, ela estaria prejudicando a própria aliança dela, certo? Então aqui a gente tem mais uma demonstração ali do ego da Rússia, né, da soberba russa, onde eles acharam que iam dominar a Ucrânia com muita facilidade, muito rápido, que não teria esse apoio mundial em volta da Ucrânia, porque em nenhum momento eles se prepararam para o inverno. Tanto é que naquela época já sabiam que começando a guerra seriam 2 meses mais ou menos de tempo para poder liquidar a fatura, ou então eles iam ter que estender nesse banho-maria que a gente viveu aí nos últimos meses, até chegar ao próximo inverno. Só que eles apostaram tão alto que eles iam conseguir liquidar a fatura que eles não foram atrás do equipamento necessário para o inverno. E agora estão correndo atrás e, obviamente, o mundo dá as costas para a Rússia e a Rússia vai ter que buscar outras soluções. Talvez a tal da China, né? É verdade. Pode ser. Mas eu acho que é muito perigoso daí também, né? Se eles fizerem uma aliança dessa com a China, é capaz de... Mas aí o mundo vai parar de comprar qualquer coisa da China? Vai sancionar a China? Então, aí que tá o problema. Vai? Não vai. Então. Exatamente. O mundo é o comércio, né? Na quarta posição, Elon Musk dá ali uma solução para a China versus Taiwan, que é um conflito também que está chamando a atenção recentemente e que está prometendo existir, né? De forma militar até mesmo, né? Para quem não sabe, Taiwan é um território da China que se separou do local. Teve uma época ali onde a China passou a ter uma república socialista e na época existia uma ideia de que ela poderia ser uma república capitalista. Então Taiwan, que é uma ilha que pertencia à China, se tornou meio que um país independente. Até hoje divide opinião lá, se é um país independente ou se é um estado que quer ser um país. Só que Taiwan recebeu ali apoio de diversos países, sendo visto realmente como um país ganhando autenticação, né? E por conta disso, fez muitos negócios com o Ocidente, inclusive é um país importante para o resto do mundo, só que a China não vê bem assim, vê como um território que é diferente, é um território diferente, mas é da China. E aí o Elon Musk falou o seguinte: por que então, em vez de fazer uma guerra, Taiwan não cede minimamente para a China ali um poder sobre Taiwan, né? Uma liderança da China sobre Taiwan, e Taiwan se torna um país. Por que não acontece isso? Meio que esses países que são ainda, digamos... Que não é país totalmente. Aqueles da Inglaterra lá que a gente tava falando esse tempo, né? Que recebe a ordem da rainha, isso, de alguma forma ainda tá ligado a um outro país, certo? E qual que é a briga aqui? Taiwan já recebeu uma proposta muito parecida com isso. A China ofereceu para Taiwan 2 governos e um país. O que seria isso? Taiwan teria um governo próprio, onde teria uma cultura própria, onde poderia, por exemplo, comercializar com o resto do mundo, fazer negócio com qualquer um, enquanto algumas partes da China não pode. Teria um governo totalmente independente, parecido com o resto do Ocidente, porém teria como país a China. Então, Taiwan seria a China. Ou seja, 2 governos, um governo para a China e um governo para Taiwan, mas um só país. Nesse caso, ele propôs 2 países, mas com um só governo. Que também, daí, eu acho que para Taiwan, no final das contas, sai até pior, né? É, pior. E nisso, o embaixador chinês dos Estados Unidos se pronunciou agradecendo o Elon Musk, falando, uma ótima ideia, lembrando que a gente já propôs, então, 2 governos e um país, mas se eles quiserem 2 países e um governo, melhor ainda, talvez, né? Na terceira posição, a gente vai falar sobre o posicionamento do Alexander Lukashenko, que é o presidente da Bielorrússia, né, ou da Belarus, que muitos jornais chamam assim. Ele disse ter ordenado ali, né, que as tropas do país dele se juntassem com as forças da Rússia para poder se aproximar da Ucrânia. Inclusive, a distância entre um ponto máximo ali, a fronteira, né, da Bielorrússia com a Ucrânia, para a capital é de 2 horas de carro, né? Então, 2 horas de carro, você consegue chegar até ali em pouquíssimas horas, você consegue andar com tanques e todo tipo de aparato militar, né? Realmente uma viagem muito próxima e deixa, então, Kiev muito exposta. Kiev foi atacada, a gente já sabe, e agora Kiev deve ser, então, invadida por militares, principalmente vindos dessa fronteira da Bielorrússia. E a Bielorrússia, que já tá virando palco de guerra faz muito tempo, né? Provavelmente agora vai participar ativamente com os seus soldados. Inclusive,
Inclusive, ele disse que está preparado para isso a vida toda, que ele se Nossa. preparou para esse momento há muito tempo. Então ele realmente estava esperando por esse momento. Né? Sonhando, né? É. E ele falou o seguinte: diga ao presidente da Ucrânia, o Zelensky, né, e a outros lunáticos, que se eles tocarem 1 metro de nosso território, a ponte da Crimeia parecerá um passeio ao parque para eles. E a ponte da Crimeia, para quem não lembra, é aquela ponte que foi destruída recentemente, que é a ponte que a Rússia está reivindicando, inclusive, que está indo agora atrás de uma resposta e está atacando Kiev por isso. E ele tá falando que a destruição da ponte vai ser nada perto de um ataque da Ucrânia contra a Bielorrússia. Imagina, se a gente tiver um ataque da Ucrânia contra a Bielorrússia, eu acho que inclusive piora de novo a situação, que tem de novo uma escalada, porque daí a Ucrânia vai estar atacando um terceiro membro da guerra, enquanto ela não tá fazendo isso, ela mal ataca a Rússia, né? A gente sabe disso. O que ela faz é receber apoio para poder se defender. Ela se defende o tempo todo ali da Rússia, recebendo apoio de todos os países do mundo praticamente. E agora, de novo, a Bielorrússia se posiciona como ponto de partida da guerra, né? Na segunda posição a gente vai falar uma coisa legal. O Luva de Pedreiro foi anunciado aí como um membro, um participante da cerimônia do Ballon d'Or, ou então do Bola de Ouro da FIFA, que vai acontecer em Paris, né? A premiação que é francesa e que premia ali o melhor do mundo e a melhor do mundo. E ele que sempre falou que é o melhor do mundo. Isso que eu ia falar agora, será que ele vai ganhar a bola de ouro? Imagina, porra. Ele ganhou uma estátua assim com uma trave e uma bola no Graças a Deus, meu pai. E na primeira posição a gente vai falar sobre os ataques às Zaporizhia que aconteceram no domingo, que foram feitos inclusive com mísseis. Esse ataque gerou aí pelo menos 20 casas destruídas e 50 prédios que foram danificados. Tem um, inclusive, que foi partido ao meio. Nossa. Tem a imagem, é impressionante. O míssil veio e rasgou no meio de fora a fora. Nisso, 17 pessoas já foram confirmadas sem vida e esse número vai aumentar. Isso daqui não é rogar uma praga ou do tipo assim. Na verdade, isso aqui é constatar a verdade que está acontecendo no momento atual. O número de vítimas na Ucrânia vai aumentar dia após dia. Isso, inclusive, porque além das 17 pessoas que já estão mortas, 40 outras estão feridas e hospitalizadas. Por conta de todo esse aumento que a gente falou aqui durante o vídeo todo, de toda a situação que tá rolando, um monte de protesto tá acontecendo pela Europa, ali passando por França, Áustria, Berlim, Berlim, na Alemanha, que tá doando lá pra Ucrânia, a gente falou disso. Em Berlim o povo tá acontecendo essas doações, em Berlim o povo tá acontecendo, a Alemanha ainda tá na OTAN, a Alemanha tá numa união que tá se posicionando de uma forma que pode trazer guerra pra Alemanha daqui a pouco. Na França o pessoal foi pra Paris pra falar, olha só, a gente tá se metendo tanto que daqui a pouco é nós, entendeu? O Macron tá lá o tempo todo sendo o líder da Europa e daqui a pouco pica pra nós, porque a gente não é liderança. A Áustria também tá temendo e inclusive ataca de uma forma até mais forte, né? Por não estar tão envolvida assim diretamente. Ela participa da OTAN, mas ela não está tão envolvida. Ela ataca a OTAN muito forte, condenando a OTAN como responsável pela guerra. Então, alguns países começam a se posicionar. Já tinham vários outros que tinham que se posicionar, como Sérvia, República Tcheca. A gente teve aí também na Romênia, países menores aí, menos importantes, mas países importantes começam a se posicionar contra a OTAN, que pode ter uma queda muito grande na popularidade. E quando a gente fala na popularidade, é uma queda na defesa geopolítica, na defesa que os presidentes vão dar para aquela aliança. E quem sabe até, numa previsão catastrófica, a OTAN possa deixar de existir ou enfraquecer com menos membros. Imagina isso acontecendo, entendeu? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou o tema. Se quiser ficar ligado nos fatos atuais, é só se inscrever aqui no canal, tá bom? E vai dar uma olhadinha aí que provavelmente você não viu alguma coisa que a gente lançou recentemente, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis!